nossa saudação. Vamos aguardar um pouco. Meu amigo Raimundo, como é que você está, deputado Raimundo? Como é que está o meu xará? Traga notícias do nosso Ceará. Eu não sei se o pessoal da Maria Cecília Souto Vidigal, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, já está aqui conosco. Aguardar aqui uns 5 minutos para a gente. Pedro, teu som cortou. Eu não sei se minha internet está. Agora voltou. Voltou? Voltou. Eu estou vendo aqui a Heloísa, da Fundação Maria Cecília. Tudo bom, Heloísa? Elas já estão Oi, aqui. Oi, deputado Pedro, boa tarde. Boa Já tarde. estamos aqui a postos. Mariana, também Oi, estou vendo aqui. deputado, obrigada pelo convite. Estamos aqui presentes e agradecidas. E a professora Maria Beatriz Linhares também aqui conosco. Vou aguardar só um pouquinho. Quando dá 2h05, a gente dá início. Vou fazer uma rapidíssima abertura para a gente ir direto ao ponto, direto ao assunto, já que aqui a gente, como eu estava mencionando, muito mais uma reunião de trabalho para que a gente possa direcionar a nossa ação de construção de planos de governo com um olhar para a primeira infância, né, com um olhar para o universo, na minha opinião, mais decisivo no combate às desigualdades sociais. E se tem algo que a pandemia evidenciou, é o tamanho da desigualdade gritante do nosso país e da ineficácia que o poder público tem, de modo geral, de enfrentar essa desigualdade. Então, desde já, um agradecimento muito especial à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ao trabalho que a Fundação realiza. Meu agradecimento como cidadão brasileiro que tenho carinho pelo meu país, por esse trabalho tão bonito e tão importante, né, na construção de um país mais justo, mais eficiente, mais competitivo, mais sustentável, mais humano, mais civilizado. Quando você fala do cuidado da primeira infância, você fala do cuidado a tudo, né? Tem uma frase que a gente repete com frequência, e eu ouvi pela primeira vez da Fundação Maria Cecília, que diz: quando você muda o começo da história, você muda a história toda, você muda a história completa. Então, fico muito estimulado em poder, pelo Instituto Teotônio Vilela, promover esse encontro, né? Fazer com que muitos aqui conheçam um pouco mais o que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal realiza. E aqui já estou fazendo parte dessa abertura, né? Já estou avançando aqui nessa abertura para em seguida passar a palavra para Mariana, que vai dar início, né, com uma exposição da fotografia de hoje no Brasil, nos temas que permeiam a primeira infância. Depois falará algo em torno de 15, 20 minutos. Depois falará a professora doutora Maria Beatriz Linhares sobre a importância de investir na primeira infância e os impactos desse investimento. E, para finalizar, aqui já passando como vai ser a dinâmica, né, daqui da nossa reunião de trabalho. Para finalizar, falará a Heloísa sobre o que os municípios podem e devem fazer pela primeira infância, né? É algo que eu, inclusive, quero escutar muito atentamente, porque muitas vezes a gente tem a ideia que precisa ser feito, né? Tem a compreensão que precisa melhorar, mas quando chega a hora de tirar do papel e de implementar de fato algo, a gente precisa dessa orientação e, nesse caso, um olhar específico no âmbito mundial. Então, algo que trará, sem dúvida, uma contribuição. Depois, a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? No final, a gente quer trazer algo em torno de 20 minutos para fazer essas perguntas e por fim, um breve
um breve encerramento. Acredito que aqui, nossa reunião, nosso evento, esse encontro, deve durar, no mais tardar, até aqui 15h30. Então, 1h30 de encontro, né, de exposições para a gente estabelecer esse momento em defesa da primeira infância. Eu tive a oportunidade, vou falar bem rapidamente para passar a palavra para você, Mariana, mas eu tive a oportunidade de me apaixonar por esse tema, sobretudo por conta de um curso, São Maria Cecília, com a universidade lá em Harvard, foi esse curso. O INSPER também é parceiro, né? Um departamento específico de Harvard é parceiro desse curso, e mudou por completo a minha atuação na vida pública, pela compreensão que eu passei a ter do impacto, do tamanho da dívida que o Brasil tem com a primeira infância, né? Do tamanho do nosso atraso. Menos de 30% das crianças mais pobres no Brasil têm vaga na creche. Isso é algo que tem que nos perseguir. A gente precisa entender que isso não é algo banal, isso não é só uma estatística, isso é uma ruína de país. E se a gente não implementar uma militância, se a gente não fortalecer uma militância em defesa da primeira infância, a gente vai continuar convivendo com esse diagnóstico terrível, né, de um país que não faz o mínimo. Eu estou falando aqui de vaga de creche, com um olhar que creche não é tudo. A creche é importante, mas a política da primeira infância ela é uma política transversal, que toca não apenas a educação, mas a assistência social, toca também saúde, o acompanhamento na gravidez. Durante a gravidez já tem muito impacto, a desigualdade já começa ali. Então, existe uma desvantagem muito grande por parte daqueles que têm uma gravidez que, em situação social, né, não consegue ter um pré-natal bem feito e tal. Então, tudo isso vai chamando a atenção do papel que a gente tem a cumprir, né, enquanto cidadãos ativos, enquanto homens, mulheres que estão na vida pública, né? Por isso, a necessidade de que todos aqui, todos que tiverem capacidade de influenciar no plano de governo a nível local, por favor, prestem bem atenção nesse encontro, para que daqui a gente possa colher bons frutos de incentivar um desenho que proteja, que dê um contorno mais adequado para esse universo que é a primeira infância, um universo, vou repetir aqui, tão esquecido no nosso país. O diagnóstico é, de fato, muito triste. Daí vem a realidade de, até hoje, tem muita criança que dorme com fome, e isso é algo que não é admissível, não é possível. Século XXI, 2020, até hoje, pessoas, crianças dormindo com fome, crianças que têm como sonho ter o que comer. Eu assisti recentemente a um vídeo que uma criança dizia: o que é que você pediria a Deus? Ela dizia: o arroz e o feijão. Então, tudo isso tem um impacto muito grande, né, para o nosso país de modo geral. Né? Uma criança que não tem o direito de brincar, uma criança que não tem o direito de sonhar. E brincar e sonhar é se desenvolver adequadamente, é ter estabilidade emocional, é ter a construção da sua fundação, da maneira como se reage ao mundo. E tudo isso traz consequências duríssimas lá na frente, né? Em termos até de alfabetização, por exemplo, porque ainda hoje tem muita criança que não consegue ler e escrever. Começa na gravidez essa história. Começa quando ele é bebê, muitas vezes com dificuldades nutricionais, de não ter o que comer e tal. O número de palavras que a criança escuta, né, no começo da vida, tem o número de vocábulos, né, tem um impacto lá na frente. Tudo isso tudo isso tem uma repercussão no número de sinapses, né, que são as conexões no cérebro, do desenvolvimento. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento a isso, para que a gente, de fato, cada um aqui nesta sala, que cada um aqui seja um instrumento, né, de uma mudança nesse processo tão triste do país, né, tão desigual e tão duro. Portanto, para não me delongar demais, feita essa abertura, agradecer novamente e parabenizar novamente a Fundação Maria Cecília por esse trabalho lindo que vocês fazem, né, com a capacidade de ação que tem o nosso reconhecimento. No Fundeb, para dar um exemplo prático, a Fundação Maria Cecília esteve presente no debate para fazer a defesa do percentual para a educação infantil. Então, é uma organização do terceiro setor que tem um impacto muito decisivo na construção de país.
Para não me delongar, agradecendo novamente, vou passar a palavra para Mariana. Por favor, Mariana, a palavra está com você. Obrigada, deputado, e eu gostaria realmente de começar agradecendo não só pelas palavras, mas pela parceria, né? O deputado Pedro Cunha Lima tem sido um verdadeiro bastião aí de defesa da primeira infância no Congresso Nacional e me alegra muito ouvi-lo falar pela primeira infância com uma energia tão alta, com todos os conceitos aí absolutamente fundamentados, e olhar para esse número aí de 80 participantes do PSDB que estão aqui com a gente também me alegra e me traz esperança, gente. Então, acho que esse é um primeiro agradecimento de vocês por estarem aqui, por quererem ouvir, e essa já é uma demonstração clara de um interesse e de engajamento inicial que a gente precisa manter vivo, ativo e muito energizado ao longo dos próximos meses, nas eleições, mas, sobretudo, a partir, né, de janeiro de 2021, quando a gente vai ter a possibilidade de começar a implementar tantas dessas políticas e desafios que a gente tem, como o deputado Pedro já comentou, são muitos, são transversais, e a ideia da Fundação aqui com esse espaço é justamente tentar trazer um pouco de insights sobre o que está por trás da primeira infância, o que significa a primeira infância, quais são as razões que nos motivam a trabalhar pela primeira infância todos os dias e também a trazer alguns elementos práticos de como fazer isso, né? Porque não basta a gente se sensibilizar e se mobilizar, a gente precisa atuar, implementar e fazer com que essas políticas de qualidade cheguem até a criança pequena, que está nos municípios, que é lá que elas vivem, e a gente precisa fazer com que a cidade seja mais amigável, seja um ambiente de fato de proteção e de desenvolvimento pleno das nossas crianças. Então, eu trouxe uma apresentação aqui, eu vou compartilhar minha página e contar um pouquinho dessa história para vocês. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal é uma fundação que já atua no campo social há 55 anos. A gente tem uma atuação, né, por décadas na hematologia. Há 13 anos, a gente foca 100% na primeira infância, 100% dos nossos esforços, dos nossos investimentos. E a gente tem como objetivo, com esse projeto, Primeira Infância Primeiro, eu gosto de contar que o Primeira Infância Primeiro é uma hashtag que a gente já usa, eu acho ela ótima, que significa dizer que a primeira infância é essa base, né, que o deputado Pedro também já comentou, ela é o início da história. E se a gente tiver uma base sólida, a gente vai longe, com menor custo, com mais eficiência. E é exatamente isso que a primeira infância precisa. A gente entende que há muitos desafios, né, que o mundo é complexo, são muitas emergências que a gente está vivendo, mas acho que o nosso ponto algumas coisas não mudam. A primeira infância, primeiro, é uma delas. É nesse início da vida que a gente tem a maior oportunidade de fazer mudanças transformadoras e positivas, e a gente precisa atuar nesta janela de oportunidades. E é por isso que o nosso lema na Fundação é desenvolver a criança para desenvolver a sociedade. A gente acredita piamente que é uma geração inteira aí de crianças bem cuidadas e bem educadas que vão fazer uma transformação profunda para tudo que a gente vem almejando. E isso está absolutamente conectado, gente, com as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que tem um olhar de 2030 e cuja meta 4.2, né, que está dentro da agenda de educação, ela está falando justamente dos eixos que a gente vai enfatizar aqui hoje, que são o cuidado de qualidade e a educação de qualidade. Porque se nesses dois equipamentos, seja em casa, no ambiente da assistência social ou na escola, a criança pequena estiver bem cuidada, estimulada e a gente conseguir garantir esse pleno desenvolvimento dela, a gente tem uma oportunidade real de fazer essa transformação para essa geração. E com isso a Fundação elencou as suas metas, né, diante dessa meta aí que está no ensejo dos ODS, a gente colocou 4 metas para nossa atuação até 2030. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho e refletirem de como que isso está ancorado nesse projeto e de como que a gente pode contribuir e pretende contribuir diretamente para esse debate. Então, a primeira meta é sobre educação infantil, então a gente está falando de creche para quem quer ou precisa, mas pré-escola para todos e com qualidade sempre. O componente da qualidade não é só um fechamento dessa frase, ele é um elemento de igual importância à importância que tem o acesso, gente. Indo para a segunda meta, a gente está falando da parentalidade, né? Ou seja, do cuidado. A gente precisa fortalecer quem cuida,
e oferecer apoio às famílias mais vulneráveis, desde a gravidez, como o deputado também comentou, até os 3 anos de idade, que é esse período sensível da primeiríssima infância e que não existe, né, obrigatoriedade do pagamento escolar estar presente, ou seja, só na pré-escola que há essa obrigatoriedade, os 4, 5 anos. Então, nesses primeiríssimos anos de vida, a gente precisa fortalecer esse esforço da parentalidade positiva. A terceira meta diz respeito à avaliação. Então, hoje a gente não tem uma avaliação sobre o status das nossas crianças, sobre o desenvolvimento infantil, a gente não tem uma avaliação sobre a educação infantil e a gente precisa melhorar esse aspecto. Porque, na verdade, o nosso lema é: o que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, a ciência, né, a academia, toda a pesquisa, os processos de pesquisa, eles trazem muitos elementos. Mas se a gente não testá-los na prática, nas realidades, nas diferentes realidades do nosso Brasil, né, gente? Cada município tem uma realidade diferente, vocês sabem isso melhor que a gente. Se a gente não testar essas teses na prática, a gente não consegue garantir uma melhora, um incremento e uma adaptação para as realidades. Então, por isso que a avaliação é tão fundamental. E, no fim, a gente tem uma meta muito ambiciosa de que a gente quer que todo mundo no Brasil saiba que o que se vive na primeira infância tem impacto para toda a vida. Então, a gente tem aí uma aba muito importante de comunicação estratégica com várias formas de atuação. E é por isso que a gente quis, nesse projeto aqui do Primeira Infância, primeiro chamar a atenção de todos vocês que a primeira infância ela não é só importante, gente, ela é urgente. Né? Sempre que a gente fala de temas que envolvem criança ou qualquer outro tema cuja realização se dá ou a partir de uma visão mais simplista, no longo prazo, né? Os resultados vêm no longo prazo, a gente quer desmistificar isso com esse projeto. A gente quer garantir que vocês entendam que não, que o resultado da primeira infância vem hoje, vem amanhã e vem depois de amanhã. E não só em 10 anos ou em 6 anos. A gente precisa entender que esse período é urgente e que ele traz resultados concretos. E é por isso que a gente chama, né, a primeira infância da mãe de todas as políticas públicas. Eu estou muito animada com esse conceito, porque eu acho que a primeira infância ela traz esse caráter transversal. Ela tem impacto em muitas outras políticas públicas. Ela minimiza a necessidade de investimentos posteriores em outras políticas. Então, por que a mãe de todas as políticas públicas? Quando a gente pensa em uma política pública que pode ter o maior impacto possível na nossa sociedade, de melhoras daqueles indicadores que a gente tanto quer melhorar, é a primeira infância que consegue fazer essa tradução mais efetiva e com mais base e evidência, gente. Então, a gente quer mostrar isso para vocês vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês, da gestão pública, no momento agora importantíssimo democrático que a gente vai viver, que é esse momento de campanha, e a gente tem engajado em trazer alguns elementos para esse debate. O primeiro deles é: quantas crianças, né, temos no Brasil? São 20 milhões de crianças até 6 anos no Brasil hoje, das quais 1/3, gente, vive na pobreza ou na extrema pobreza. Então, esse número, né, a gente está com 1/3 das nossas crianças já sem o potencial de se desenvolver plenamente, sem a chance de atingirem o seu potencial, que eu acho que é o que mais me tira o sono aí, né? A gente pensar que existe uma máxima aí que eu gosto, que é do professor Naércio, que é da loteria da vida. Então, dependendo de onde você nasce, você vai ter a chance de se desenvolver ou não. Porque, na verdade, a gente nasce igual. Então, todas as crianças que nascem hoje, que nasceram esse ano, teriam a mesma oportunidade, têm a chance de ter a mesma oportunidade se elas atingirem o seu potencial pleno de desenvolvimento. E essa oportunidade é tirada a partir da gravidez se ela não tem esse cuidado, se ela não tem esse estímulo, se ela não tem essa interação positiva necessária. E é por isso que a gente defende tanto, para que todas as crianças tenham a mesma oportunidade, para que a gente consiga avançar e ter um número melhor aí nesses nossos dados. E a gente quis utilizar uma ferramenta para eleger os eixos que a gente vai conversar hoje aqui com vocês, que a gente entende que fazem uma tradução muito importante para esse processo eleitoral, que é de uma ferramenta, né, que chama Nurturing Care, e que fala sobre o desenvolvimento infantil. E essa ferramenta que foi, né, teve Unicef, OMS, Banco Mundial, diversos organismos internacionais envolvidos para a elaboração e validação desse conceito, ela traz uma abordagem por 5 eixos: educação infantil, saúde, nutrição, parentalidade, segurança e proteção. E a gente vai falar um pouco dos dados do Brasil de cada um desses eixos. Na educação infantil, o deputado já comentou, né? A gente tem aí as etapas de creche, de pré-escola. Na etapa de creche, que vai do nascimento aos 3 anos, a gente hoje tem 34% das crianças na creche,
a meta é 50 do PNE, a gente pode falar sobre isso no debate. Na pré-escola, cujo é um período obrigatório, então a gente tem 93%, a meta é 100%, e a gente tem, então, esses 7% aí para trabalhar. Agora, o que mais traz luz para a realidade desses números é quando a gente desmembra eles, né? Então, se a gente for pensar que hoje 59% das creches são públicas, o percentual de criança de 0 a 3 anos que frequenta a creche por quartil de renda está muito baixo nos mais pobres, né, gente? Então, a gente vai ver essa desigualdade aqui no desmembramento desses números. Então, a gente tem 25% dos mais pobres com 26% desse acesso, ao passo que os mais ricos estão com 55% desse acesso. O mesmo se dá no percentual da pré-escola. Ou seja, quando a gente fala aí 7%, eu já ouvi muitas vezes, né, que esse é um número quase que estatisticamente já foi universalizado e a gente precisa combater isso, porque se é para ser universal, precisa ser universal, e quando a gente traduz esse 7% em números, acho que fica mais difícil, que são 328 mil crianças, né, que estão fora da pré-escola. E quando a gente olha para o percentual de renda também, o quartil de renda, a gente vê justamente 25% dos mais pobres os que não estão acessando, né? Então, 55% desses 25 mais pobres estão fora da pré-escola, ao passo que dos mais ricos esse percentual é muito menor, está em 4,8%. Então, como é que a gente, ainda dentro dessas estatísticas, olha para a desigualdade, enfrenta e prioriza que a gente traga ainda mais equidade e foque naqueles que têm uma maior necessidade de acessar esses equipamentos? E aí ainda vem o desafio da qualidade, para que a gente consiga oferecer para todos que estão nesses equipamentos o desafio da qualidade. No campo aqui do eixo de saúde, a gente tem o tema da mortalidade infantil, né? Lembrando que a gente tem melhorado bastante nos nossos indicadores de mortalidade infantil. No entanto, quando a gente pega o percentual de mortalidade infantil por causas evitáveis, ou seja, aqueles que a gente poderia, né, por métodos, por ciência, já por dados que a gente sabe o que fazer, prevenir essa morte dessa criança, esse dado, ainda, por mais que tenha caído, ainda está, gente, em 66%. Então, 66% de toda a mortalidade infantil ser evitável no Brasil é algo que a gente precisa trabalhar e precisa trabalhar nos municípios. Quando a gente fala aí também no campo da nutrição, no eixo da nutrição, existe uma melhora, de novo, acho que a gente está sempre muito atento ao olhar positivo da melhora dos indicadores, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um aspecto aí do que é o desafio por trás desse indicador. Então, o percentual de criança de baixo peso em relação ao total de nascidos vivos ainda é 16%, né? E baixo peso é um indicador absolutamente relevante de como que foi essa gravidez, tanto do ponto de vista nutricional, mas emocional, como o deputado Pedro já trouxe, e a gente precisa endereçar isso para que a gente elimine, né, esse dado aí de nascimento com baixo peso, porque é algo que a gente já sabe como evitar também. Na linha da parentalidade, as consultas pré-natais são absolutamente fundamentais para que a gente crie não só o bem-estar aí de saúde desse bebê e dessa mãe, mas o vínculo, né, que é fundamental para o desenvolvimento, ele já é estabelecido nessa etapa. E a consulta pré-natal ela é muito importante para trazer também esse ambiente de entendimento do que está acontecendo, tanto com o corpo da mulher como da criança, mas também nessa relação e do que são os cuidados importantes e fundamentais para que isso aconteça da forma que a gente precisa que aconteça para a gente garantir esse cuidado. E no campo da segurança e da proteção, a gente tem aí um número, né, de notificações de casos de violência contra a criança crescendo. Isso é importante, porque, na verdade, se a gente não souber e não tiver o dado, a gente não consegue atuar sobre ele. Então, o importante é que a gente cresça para que a gente consiga cuidar, apoiar e amparar tanto essa família que está sofrendo violência, que nunca é só a criança, e às vezes, quando é só a criança, para a gente conseguir, né, conseguir proteger essa criança e blindá-la desse ambiente de estresse tóxico. Então, é por isso, né, a partir desses elementos que a gente quis trazer uma visão aí do que está por trás dessa portal de indicadores que a gente criou e que está disponibilizando para os municípios. A Heloísa vai falar um pouco mais sobre isso na apresentação dela, mas eu queria ainda aqui trazer a atenção de vocês para o porquê que isso deve ser prioridade, né? No momento
democrático, no momento eleitoral e no momento de oportunidade, que eu acho que é sempre quando um novo governo de 4 anos se inicia, que a gente tem a oportunidade também de abraçar causas que são absolutamente relevantes, que podem ter um impacto aí nesses próximos 4 anos. E essa é a forma mais eficiente que a gente tem para fazer isso. Eu conto sempre, a gente elencou algumas razões aqui, mas eu conto sempre uma coisa, né? Quando a gente está em campanha, e se a gente pega as pesquisas de campanhas eleitorais, a gente vai saber o que as pessoas querem. A população quer educação, saúde, segurança e emprego. São as 4 coisas que acho que as últimas pesquisas, dos 10 com certeza, mas acho que arrisco dizer dos últimos 20 anos, coloca na pauta, coloca na agenda. Essa é uma preocupação de todos os candidatos. E é por isso que, ao eleger as crianças, que é a nossa bandeira, eleja as crianças, cada um de vocês, e ajudem, né, a que possamos eleger as crianças, porque acho que, além do papel aí de candidatos, de gestores, de assessores, de já parlamentares, existe um papel de cidadão que está acima de tudo isso, né? E que como que eu consigo influenciar quem está no meu entorno? Nós, indivíduos, hoje somos influenciadores do processo eleitoral. Política faz parte do dia a dia das pessoas, das famílias, e a gente quer que esse tema entre também nessa discussão. A gente quer que entre nos programas de governo, mas a gente também quer que entre aí na nossa capacidade como indivíduo, como cidadão, de perceber essa conexão entre políticas de primeira infância e os grandes temas prioritários da nossa sociedade, os grandes problemas, e a primeira infância deve ser endereçada como uma causa raiz desses problemas. E a gente deve entender que eleger as crianças não é só um projeto de criancinha, que para mim já é maravilhoso. Ele é um projeto estruturante de transformação sistêmica da nossa sociedade e que vai atacar os temas que são as grandes preocupações da nossa sociedade. E a forma que a gente trouxe para traduzir isso são justamente as 5 razões econômicas que fazem valer essa nossa reflexão, e que para a qual a gente traz muitas evidências, né? E a professora Maria Beatriz vai trazer mais sobre elas. A gente, na Fundação, tem todos esses elementos para fornecer para vocês. De novo, a gente tem estudado isso há mais de uma década, todos os dias, então a gente está aqui para isso. Mas o resultado é basicamente esse que eu já comentei: educação, saúde, emprego e crime, gente. A gente endereça todos esses desafios da nossa sociedade. Por quê? Os estímulos percebidos na primeira infância, recebidos, eles fazem com que as pessoas fiquem mais na escola. Então, eles também criam a base do aprendizado. A gente vive falando, né, deputado, da crise de aprendizagem da educação. A crise de aprendizagem, o deputado já falou da alfabetização, ela se dá nos primeiros anos, porque se você tem a base, se você tem leitura, se você tem estímulo, se você tem conversa, você cria um repertório interno que vai já te oferecer a possibilidade de aprender. Quando chegar aquele momento mais de conteúdo pedagógico, você vai estar pronto para aquilo. Você precisa estar pronto por meio desses estímulos que já acontecem na gravidez e sobretudo, nos primeiros anos. Outro dado, né, e outra razão socioeconômica é que as crianças que recebem esses cuidados de qualidade na infância, que tem a ver com essa parentalidade, com esse ambiente de desenvolvimento social e da assistência social, elas conseguem receber salários maiores, até 25% maiores na média. Então, a gente já tem essa conta de retorno econômico de como que isso se dá para crianças que recebem maiores cuidados. Esse é um investimento que impede a miséria, impede, né, que a pobreza se torne hereditária. Então, a gente está falando de quebrar os ciclos intergeracionais de pobreza. E a gente está falando de um investimento que também traz retornos para a saúde, ou seja, as crianças vão ter menos vício, usar menos o sistema de saúde público. É por isso que a gente fala que, ao invés da gente investir em programas compensatórios no futuro, se a gente investir nessa base, ela vai eliminar todos esses custos no futuro, que é justamente esse conceito da gente atacar a causa raiz. Então, eliminar o problema e não simplesmente tentar resolver o problema quando ele já está muito avançado e quando endereçá-lo gera um custo muito maior para a sociedade e os impactos são de muito menor eficiência. O que se traduz em a primeira infância, ela traz um resultado mais rápido, um resultado mais eficiente, porque ele permanece no longo prazo. Então, esse é o nosso desafio. E aí, quando a gente está falando, gente, de primeira infância, acho que tem uma outra coisa que a gente quer desmistificar um pouco, que é o seguinte: o que é esse desenvolvimento pleno, né? O que é, então, esse cuidado? A gente já falou dos equipamentos de educação, os equipamentos de saúde, os equipamentos de assistência social, a própria economia, né, que tem que viabilizar do ponto de vista de recursos financeiros, como que isso tudo vai
ter qualidade, como a gente vai ter os treinamentos, como é que a gente vai conseguir implementar o que são essas práticas que compõem a qualidade. Mas também é importante a gente falar que no desenvolvimento a gente tem aspectos mais óbvios, né, que é a segurança física, e que ela é essencial quando a gente fala de nutrição, né? Acho que a gente sabe que uma criança precisa ser alimentada, precisa ser vacinada, a gente precisa mantê-la limpa, tanto do ponto de vista das fraldas como do banho. Mas tem uma etapa que também é igualmente fundamental, que a gente fala menos e que compõe esse desenvolvimento pleno, que é a etapa do desenvolvimento cognitivo e a etapa do desenvolvimento socioemocional. Então, que são fundamentais para quem essa criança vai ser lá na frente. Então, o cognitivo, né, se a gente tem essa capacidade de manter de construir essa capacidade intelectual, que são esses estímulos intelectuais, e no socioemocional, se a gente vai ter essas habilidades que hoje em dia no mercado de trabalho são tão importantes, né? A gente quer pessoas que sejam criativas, que saibam trabalhar em equipe, que tenham resiliência, que pensem fora da caixa. Isso tudo se aprende na infância, se aprende numa boa infância, numa infância cuidada, bem vivida e que visualize e consiga criar um ambiente favorável para esse pleno desenvolvimento que reúne necessariamente essas dimensões do físico, do cognitivo e do socioemocional. E o que está por trás dessas outras dimensões, né, do cognitivo e do socioemocional? São dimensões mais sutis, mas que têm uma importância muito fundamental nesse processo, que é a leitura, os estímulos, o afeto. Eu digo que o afeto, o amor, eles são os elementos mais subestimados da infância, né? Porque a gente acha que, às vezes, não é uma obrigação, a gente sente que vai ser natural, às vezes, mas se a gente entender que a ciência diz que ele cria uma proteção nesse desenvolvimento, nas sinapses, né, que o deputado Pedro comentou, que são as conexões cerebrais. Pra vocês terem uma ideia, até os 6 anos de idade, a gente faz 90%, gente, do desenvolvimento do nosso cérebro é constituído, ou seja, dessas conexões cerebrais, dessa sinapse. A gente entende que o amor e o afeto são elementos que contribuem para essa moldagem, para essa formação. Mais outras coisas, então, muito lúdicas, que às vezes a gente não se dá conta. A brincadeira, né? A brincadeira é o trabalho da criança, acho que a gente já ouviu isso antes. Mas isso é sério, isso não é brincadeira, é coisa séria na infância. A gente precisa garantir que esse espaço vai estar adequado, que a gente vai ter pessoas capacitadas para promoverem essas brincadeiras e essas interações. Eu gosto muito do conceito de Harvard, né, que o deputado ouviu lá no curso, que são as interações responsivas. Como é que quando a gente está conversando com uma criança ou brincando com uma criança, a gente de fato está presente lá, a gente está disponível, a gente está percebendo o que ela está querendo nos dizer, ou com uma ação, ou com um gesto, ou com até no momento de uma birra, não só no momento da brincadeira, mas o que aquilo representa, o que está por trás daquilo, o que está gerando uma alegria ou um desconforto, para a gente poder assim ajudá-la a não só perceber, identificar e nomear esses sentimentos e construir a partir disso essa capacidade socioemocional de lidar com o que está acontecendo. Eu acho que hoje, na nossa sociedade, né, que está tão polarizada, a gente vê muito disso, talvez de polarizações que não tragam empatia. Então, como é que a gente traz mais empatia? Na verdade, isso começa na primeira infância. Se a gente quer uma sociedade de maior equidade e de maior empatia, gente, é na primeira infância que a gente precisa tratar isso. Porque essa base, quando ela é dada e quando ela é fundamentada, ela fica, ela permanece. E a gente garante cidadãos mais ativos, mais construtivos e que, de fato, têm esse potencial de transformação positiva de toda a nossa sociedade. Então, com isso, eu vou terminar com a frase que o deputado começou, porque a gente não cansa de falar sobre ela, que é: se mudarmos o começo da história, mudamos a história inteira. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Estou aqui mais para o final e posso voltar para perguntas, mas tem sido um prazer e a gente conta com o PSDB e com todos vocês que nos assistem para mudarem essa história toda. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Mariana. Estava tentando aqui tirar do mudo, só para agradecer enormemente, né, a sua apresentação, a sua aula. Eu vi alguém que trabalha a primeira infância com tanta intensidade, com tanta especialidade. É sempre muito, muito bom. Obrigado de coração. Vou passar agora a palavra para a professora doutora Maria Beatriz Linhares. Por favor, professora.
Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui presente nesse encontro em frente a tantas lideranças importantes que tomam decisão, que fazem escolhas, e, de certa maneira, muito feliz porque as duas falas que me antecederam já criaram um bom alicerce para a nossa conversa. Então, é muito importante que a gente tenha, nesse momento, né, essa interface necessária entre ciência, produção de conhecimento, decisões políticas e grandes investimentos e empreendimentos no nosso desenvolvimento social. Então, essa interface, essa interlocução é extremamente necessária. Mais do que compartilhar aprendizado, talvez eu vá compartilhar aqui a minha inquietação, porque, na realidade, eu sou bem bandeira da primeira infância, desde as primeiras horas, no sentido da necessidade de investimento num alicerce tão importante ao desenvolvimento humano, que eu diria que é o nosso desenvolvimento mais sustentável que a gente pode ter e pensar para uma sociedade. Então, a ciência nos traz alguns conhecimentos, as teorias nos trazem os conhecimentos, mas se não traduzimos em ação, e na realidade eu diria até em missão, de nada adianta. Então, é muito importante ouvir a palavra aqui seguir, seguir e perseguir todos os dias esse investimento. Esses alicerces, na realidade, que a gente já tem do ponto de vista do desenvolvimento, das teorias do desenvolvimento, dos estudos a respeito do desenvolvimento, eu vou tentar fazer um breve resumo para esquentar um pouco as ideias e a nossa discussão. Eu vou compartilhar aqui a tela, pode ser? Vamos ver se vai dar tudo ok aqui. Conseguem visualizar? Conseguimos. Vou só colocar certo aqui. Então, agradeço também essa super parceria sempre com a Fundação, que tem essa missão e esse grande investimento voltado para a primeira infância. Isso faz toda a diferença. Essas interfaces é o que, de fato, a gente precisa para algum projeto que tenha um impacto de modificação. Se nós olharmos o desenvolvimento humano, já se tem, e aqui já foi mencionado, uma clareza muito grande a respeito de que nós precisamos pensar desenvolvimento humano além do crescimento físico. Por muito tempo se pensou muito estrutura e crescimento físico. Só que desenvolvimento é muito mais amplo. Ele é integrado, ele precisa das diferentes áreas, ele precisa dessa integração entre áreas tão importantes para alicerçar essa trajetória desenvolvimental. Estrutura e funcionamento neurológico, como é que se configura esse cérebro, isso é fundamental. Esse é um alicerce de grande investimento. Além disso, tem os pensamentos, processos cognitivos, atencionais, de como percebemos, de como é a nossa memória e os afetivos sociais. Então, vejam que aqui nós já estamos falando de uma grande arquitetura que vai exigir um plano. Desenvolvimento é plano. Então, nós temos que ver que esse processo desenvolvimental, estudamos muito indicadores de desenvolvimento, mas nós temos que pensar em processo continuado de construção. Esse processo desenvolvimental, ele conta com alicerces importantes, biológicos, a genética é muito importante, a nossa herança é importante, de como vai se configurar esse início desenvolvimental. Mas não é só isso. A maturidade, os processos maturacionais, eles nos ajudam a entender a passagem do tempo, mielinização de função neurológica, tudo isso é importante. Mas não é só a genética, não é só a passagem do tempo. Aí vem a boa notícia, a aprendizagem, o ambiente social, ele é extremamente poderoso. E é aí que nós temos uma das grandes oportunidades de janelas do ponto de vista desenvolvimental. Investir nas experiências ambientais, na aprendizagem. E é tão poderoso que, vejam bem, essas áreas se interrelacionam. E mesmo através do ambiente social e da aprendizagem, existe uma área chamada epigenética. É possível até interferir na estruturação gênica do indivíduo, na genética.
de como se configura e como vai se expressar do ponto de vista genético aquele indivíduo. E isso é transmitido entre gerações. Isso é muito poderoso. Então, é importante olhar que esse ambiente, do ponto de vista de proteção e desenvolvimento, ele é fundamental para construir as histórias desenvolvimentais. Temos que olhar que as experiências iniciais, especialmente até 3 anos, até 6 anos, primeira infância, se nós pegarmos primeiríssima, gestação e 3 anos, nós podemos modelar a arquitetura cerebral. Isso é muito poderoso. O cérebro, as habilidades, elas são moldadas pela interação social. Isso é muito poderoso. Tem vários trabalhos nessa área mostrando que esse ambiente nutridor, responsivo, com sincronia, contingente às necessidades da criança, das suas inúmeras demandas, desde as nutritivas até aquelas do ambiente social de estimulação, de afeto, de troca, elas são poderosas no sentido de desenvolver esse indivíduo. Por outro lado, nós temos as más notícias. Essas são as boas, né? Então, nós temos aqui as boas. Mas, por outro lado, nós temos que olhar para as más notícias, e é essa que nos chamam mais a atenção. São os riscos ao desenvolvimento. Porque se nós pensarmos no desenvolvimento típico, que vai transcorrer dentro de, entre aspas, uma normalidade, esse é o ideal. Só que nós temos muitos riscos ao desenvolvimento. Aí vem a má notícia. A plasticidade cerebral, ela diminui ao longo do tempo. Se nós vivemos em ambientes sociais onde o estresse está presente, e o estresse em alta temperatura, igual um termômetro, que é denominado estresse tóxico, o estresse tóxico é o nível de estresse elevado com pouca proteção. Ele vai afetar o desenvolvimento. E ele vai afetar a arquitetura cerebral, ele vai afetar, inclusive, sistemas do organismo. Então, afeta desenvolvimento e saúde. Então, vejam bem, nós temos que ter um olhar especial. A primeira infância é a nossa janela de oportunidade. É a entrada possível de estimulação. Quando falamos de estresse tóxico, eu consegui aqui, talvez, fazer um desafio de colocar em um slide tudo aquilo que a gente conhece sobre estresse tóxico. O estresse tóxico ele tem a ver com a pobreza, com a falta da comida, com ambientes com densidade habitacional alta, falta de saneamento, comunidades extremamente com conglomerados de pessoas, grandes cidades, o trânsito, conflito, violência, negligência, falta de cuidado da criança, discriminação, seja ela do que tipo for, especialmente a racial, a pobreza crônica que vai, em termos de ciclo de transmissão intergeracional ocorrendo, essa violência que também tem esse ciclo intergeracional, e eu adicionei o Covid. Nós estamos num momento de pandemia onde todo esse estresse tóxico, eu diria que o termômetro arrebentou já, né? Porque se nós olharmos esses problemas pré-existentes, isso estão potencializados. Se caracteriza dessa forma aquilo que se chama estresse tóxico e se caracteriza aquilo que se chama no desenvolvimento de caos no desenvolvimento. Contexto caótico é aquele que você tem ambientes físicos e humanos de grande instabilidade diária, sem ordem, com falta de regularidade. Vejam, esses estresses, eles caracterizam muitas vezes o múltiplo risco. Só que vem a boa notícia de novo, né? No desenvolvimento nós temos plasticidade. E existe o processo da resiliência. Resiliência significa fazer um balanço entre risco e adversidade e oferecer fatores de proteção, mecanismos que vão reduzir o impacto negativo de um risco. Então, eu preciso ativar mecanismos de proteção. E muitas são as frentes de atuação, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, nesse microsistema mais proximal, e daí os municípios têm um papel muito importante nessas ações, para ativar e desencadear mecanismos de proteção para lidar com as adversidades. A adversidade a gente previne, mas na medida que ela ocorre, vamos lidar com isso. Por que investir na primeira infância, então?
Primeiramente, nós temos uma série do Lancet, é uma revista bem importante, do ponto de vista científico, em 2007, 2011, 2017, foram séries de artigos mostrando vários aspectos de impacto de perda de potencial de desenvolvimento. Então, temos que lembrar que até 5 anos de idade, 5, nós temos aí em países de desenvolvimento uma grande perda de potencial de desenvolvimento. Estamos perdendo estrada para esse desenvolvimento humano. Existe um relatório da Unicef, que eu gosto muito de citar, em países de média e baixa renda, que crianças de 3 a 4 anos, 3 a 4, vejam, pichotinhos, pequeninhos, eles já não têm as habilidades básicas, nem cognitivas, nem de habilidades socioemocionais. E chama atenção nesse relatório que 37%, isso é muito. Do ponto de vista desenvolvimental, é muito. E um dos aspectos socioemocionais que já aparece é a agressividade. Vejam bem, a agressividade conversa com falta de controle de impulso, que conversa com violência. Então, veja, lá no início do desenvolvimento, nós já temos aí representado um dos problemas que a gente tem do ponto de vista de violência na sociedade. Temos que entender na gênese dessa trajetória o que está acontecendo na questão da desregulação emocional, social, inicial aí do desenvolvimento. Essa interface com a economia do desenvolvimento é fantástica. O Heckman tem trabalhos fantásticos mostrando já para a gente, olha, como que eu vou enfrentar uma desigualdade? E ele demonstra solução, políticas sociais orientadas para intervir na primeira infância. Põe um foco no desenvolvimento infantil, na educação e na parentalidade. É assim que a gente diminui desigualdade, oferecendo oportunidade dos mecanismos de proteção. Então, na realidade, nós precisamos investir na primeira infância. Investir na primeira infância significa, já temos a lei, nós não precisamos mais de lei, já tem estatuto, já tem o marco legal, então isso já nos dá um bom apoio do ponto de vista legal e de consonância, né, sintonia para decisões e ações do ponto de vista político. Precisamos pôr foco nisso. Qualidade, assegurar com qualidade alguns indicadores que a gente chama proximais. Proximal é mais perto da criança, é aquilo que está mais diretamente intervindo na criança. Ela é afetada por todos os contextos. Macro contexto, cultura, sociedade, política, economia, mas o proximal, a política tem que estar a serviço do proximal. Então, qualidade dos cuidados do ponto de vista da saúde, educação, assistência social, a parte de direitos, tem várias ações importantes de infraestrutura, eixo da parentalidade, família, quem faz a função parental, vínculos afetivos, sem negligência, sem maus tratos, prevenindo e às vezes tendo que trabalhar com as compensações quando os riscos já estão nos efeitos negativos estabelecidos. E educação infantil protetora de qualidade, não basta ter quantidade. É importante assegurar a qualidade da estimulação aí recebida. A hora é agora, né, de imprimir uma visão desenvolvimental que seja sistêmica, integrada, interdisciplinar, intersetorial. Os setores precisam conversar. Agora, na época da pandemia, nós estamos vendo isso. Saúde e educação tem que ter uma conversa muito próxima. Então, os setores organizados em função de políticas públicas efetivas, baseadas em evidência. Evidência, a ciência nos ajuda muito. E nós precisamos fazer essa interface para que a gente possa assegurar o que eu vou colocar aqui um pouco na conclusão, que é evitar perder potencial de desenvolvimento exatamente no início dessa trajetória, onde essa construção de arquitetura estrutural ela está aí sendo desenvolvida, esse pilar. Então, nós precisamos assegurar um desenvolvimento humano integral com as diferentes áreas e com visão interdisciplinar. As várias áreas têm óticas que se complementam. Oferecer a equidade de oportunidade, que é assim que nós vamos enfrentar a desigualdade, é dar oportunidade para que as coisas possam se desenvolver e políticas públicas que possam assegurar, para mim, esse desenvolvimento que é mais sustentável, é o desenvolvimento humano. Sem ele, não tem sociedade que vai dar conta. Sem isso, nós não temos mais solução. Eu vou citar um exemplo que eu gosto muito, aqui voltando para a economia, rapidamente,
O Heckman ganhou o Nobel e agora, de novo, em 2019, 3 economistas ganharam o Prêmio Nobel na economia. E existe essa área fantástica que é a economia do desenvolvimento, e esses 3 economistas fizeram uma questão enorme nos trabalhos deles. Eles disseram, olha, nós queremos lutar contra a pobreza e nós vamos trabalhar para diminuir a pobreza. E fizeram uma subdivisão de questões específicas, pequenas, com foco para lidar com a questão da pobreza. Veja, os 3 ganharam o Nobel. Eles dividiram em uma série de perguntas e ações menores e precisas. Então, isso é importante. Os problemas são muitos, são complexos, são grandes, mas vamos decompor, vamos achar respostas específicas para questões específicas nessas diferentes áreas. E nesse trabalho, eles mostraram muitas vezes, atingindo em larga escala, milhões de crianças com coisas muito simples. Um programa de reforço escolar, um programa de vacinação, um programa de prevenção em saúde. E isso mobiliza como um dominó, uma cadeia, para resolver problemas maiores. Então, eu acho que isso é inspirador. Na realidade, eu não gosto da palavra contágio nesse momento, porque nós temos aí um momento de pandemia. Contágio não é a boa palavra, mas eu me sinto contagiada com essas ideias e eu queria muitíssimo que vocês também saíssem daqui contagiados de que sem investir na primeira infância vai ser difícil acharmos soluções do ponto de vista de impacto em larga escala na sociedade. Quero, assim, agradecer e dizer que isso aí é um investimento de plano, ação e missão. Avaliar e reavaliar faz parte do processo. Agradeço. Muitíssimo obrigado, professora Maria Beatriz. Tivemos um diagnóstico, né, muito bem desenhado, uma fotografia trazida aqui por Mariana. Inclusive, me fez uma correção. Eu vou parar de reproduzir essa ideia, que para a escola está praticamente universalizado. É importante a gente ter a compreensão, né, do impacto que são 328 mil crianças ainda fora da escola. Tivemos aqui uma leitura muito robusta, né, profunda, trazida pela professora Maria Beatriz, dos impactos, da importância. Agora vamos passar a palavra para a última apresentação, também em torno de 15, 20 minutos, para em seguida abrir para as perguntas, mas no sentido de ouvir Heloísa para ter o que o município pode fazer. Diante disso tudo, o que o município pode fazer para a primeira infância? Então, estou muito curioso para lhe ouvir, Heloísa. Com você, a palavra. Obrigada, deputado Pedro. Obrigado pelo convite e obrigada a atenção de todos os que estão aqui participando conosco. Feito todas essas introduções e esse trabalho, que é um trabalho de convencimento da importância e do porquê investir, então agora nós vamos para a parte do como podemos fazer, né? E aí o meu trabalho aqui vai ser muito mais de orientação com questões muito práticas que podem ser feitas e propostas nos municípios grandes, médios, pequenos. E o nosso trabalho, ele... Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Eu não estou conseguindo avançar com ela. Conseguiram ver? Eu vou e a gente está conseguindo ver perfeitamente. E vou iniciar novamente. Acho que assim vai ser melhor. Ok, vamos ver agora. Bom, o que nós... Estranho. Estou com... Bom, o que o município pode fazer e quais são as nossas recomendações para os candidatos a gestores públicos para a primeira infância. A gente fundamenta o nosso trabalho naquilo que a Mariana apresentou, no que a doutora Beatriz apresentou,
inclusive a doutora Beatriz comentou o aspecto legal, mas eu queria mencionar aqui a Constituição brasileira, no artigo 227, que ela fala, ela é um artigo que ele é redigido responsabilizando as gerações adultas por assegurar à criança, ao adolescente ou jovem com absoluta prioridade todos os seus direitos. Então, assim, ele deixa bem claro que a criança é um sujeito de direitos, de plenos direitos, mas numa fase peculiar de desenvolvimento que cabe aos adultos a responsabilidade de garantir esses direitos. Então, esse é o ponto de partida, né? Todos esses aspectos. E por que a gente está aqui conversando com vocês nessa oportunidade onde vão se realizar as eleições municipais? É porque nos municípios onde acontecem, onde os direitos, onde as políticas públicas chegam às famílias e, portanto, às crianças. Então, assim, é o lugar onde vivem as famílias e onde esses direitos se materializam. Então, a partir disso, nós elaboramos algumas diretrizes, naquela linha do que a doutora Maria Beatriz colocou, que foi a linha do estudo desses 3 economistas que ganharam o Prêmio Nobel do ano passado, é que os desafios são muitos de desenvolvimento, né? Mas eles podem ser feitos através de pequenas ações. Então, a primeira diretriz que nós recomendamos é que haja creche para quem quer ou precisa. A creche é uma etapa que atende as crianças de 0 a 3 anos e não é uma etapa obrigatória. Estima-se que 50% da população, das famílias com crianças de 0 a 3 anos vão demandar creche, mas é um direito dessas famílias. Portanto, é importante que isso esteja no plano de governo e a nossa sugestão para compor o plano é que o candidato se comprometa a ampliar a oferta de creche para crianças de 0 a 3 anos. É claro que isso observando qual é a demanda do município, analisando qual a sua estrutura de rede e aí fazer o planejamento dessa forma, dessa ampliação de uma forma sustentada. A segunda diretriz, ela fala exatamente daquele ponto que a Mariana expôs, o deputado também comentou, diz respeito à pré-escola, para todos, porque a pré-escola ela atende crianças de 4 e 5 anos e ela é obrigatória. Mas o que a gente observa, que a Mariana até colocou também na apresentação dela, que aquela universalização que estava prevista para acontecer até 2016, ela ainda não foi alcançada em nenhuma região do país. E repetindo o que a Mariana falou, hoje são mais de 328 mil crianças de 4 e 5 anos ainda fora da escola. E aí a nossa recomendação é que os municípios prometam nos seus planos e atuem para garantir vagas na pré-escola para todas as crianças de 4 e 5 anos. É óbvio que ele tendo a vaga para todas as crianças, depois disso, se ele ainda tem um grande contingente de criança fora da pré-escola, é importante que faça busca ativa, consulta às famílias, de forma a trazer essas crianças para a pré-escola. A terceira diretriz, ela fala da qualidade. E a Mariana comentou isso na apresentação dela, não basta garantir uma vaga, é preciso que tenhamos uma educação infantil de qualidade. A gente reconhece que os municípios brasileiros avançaram muito em prover o acesso à educação infantil, mas ainda temos poucas políticas para aferir a qualidade. E aí a recomendação, isso que eu estou colocando ao final, assim, indicado com essa seta, é como nós recomendamos que esse tema faça parte do plano de governo. Garantir a qualidade da oferta da educação infantil. A quarta diretriz, ela fala dos cuidados, da gestação até os primeiros anos. Já foi muito bem exposto
o deputado comentou, Mariana também ressaltou, a doutora Beatriz muito bem fundamentou, é muito importante o cuidado com a criança desde a gestação até os primeiros anos de vida. E aí a nossa recomendação é garantir a atenção e o cuidado às gestantes e às crianças do nascimento até os primeiros anos de vida. Depois disso, nós vamos então para a quinta recomendação, que está relacionada no marco legal da primeira infância, a importância da orientação e capacitação das famílias. E aqui nós falamos de visitação domiciliar, programas de visitação domiciliar. E a nossa recomendação, nesse caso, é implementar ou ampliar programas de visitação para famílias em situação de vulnerabilidade. Uma outra diretriz, também nessa mesma linha de cuidar de quem cuida, fala do atendimento às famílias, não no sistema de visitação, mas através de criação de grupos de parentalidade. Então, existe essa possibilidade de oferecer atenção à família por meio de encontros em grupos, em um espaço estabelecido pelo município, em geral está associado aos CRAs, para atendimento dessas famílias. E aí a recomendação é ampliar os programas de atendimento em grupo para famílias vulneráveis. Aí, a partir daí, essas primeiras 6 sugestões, elas estão muito relacionadas com políticas finalísticas, políticas de saúde, de educação e de assistência social. Daqui agora, as próximas 3, que são 9, nós falamos de como estruturar isso no município. Então, e isso também está baseado no que está previsto no marco legal da primeira infância. Estabelecer políticas integradas para a primeira infância. Para os cuidados necessários para atender essa criança envolve diferentes áreas, mas é importante, e aí a nossa recomendação, que é integrar, pelo menos, as políticas de educação, saúde e assistência social voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Uma próxima recomendação, e essa está muito ligada mesmo ao marco legal da primeira infância, é o plano municipal pela primeira infância. Muitos municípios já têm o plano elaborado, aprovado, já implantado. Então, o gestor que esteja iniciando o seu mandato, é importante que ele saiba se esse plano já foi elaborado antes, se ele já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, se ele já está sendo implementado, porque esse plano é um plano de 10 anos. Então, se ele começou há 3 anos, ele deveria ser observado pelos próximos 7. Então, ele é um instrumento importante para os novos gestores investigarem e saberem se o seu município já tem esse plano municipal elaborado e implementado. E aí a nossa recomendação é elaborar e implementar o plano municipal pela primeira infância. E por último, e não menos importante, né, é a priorização no orçamento. E a gente sempre comenta, essa é uma frase que eu já ouvi, eu sempre repito, que lugar de prioridade é no orçamento. E se a primeira infância é prioridade para o município, isso deve estar refletido no orçamento municipal. Então, assim, o nosso sistema de contas públicas, e principalmente áreas de saúde e assistência, ele não facilita a identificação, por exemplo, de quanto foi investido da atenção básica de saúde na primeira infância. Então, é preciso um esforço do município de criar itens orçamentários, contas específicas para a primeira infância dentro desses itens orçamentários. E aí, a nossa sugestão para os planos de governo é priorizar a criança no PPA e no orçamento municipal. Então, essas são as nossas 9 sugestões de políticas para os municípios. Agora, é muito importante
que cada gestor conheça a realidade do seu município e faça seu plano e estabeleça as prioridades baseado nessa realidade. Isso pode ser feito através de uma análise de indicadores. Então, nós disponibilizamos, e aí eu vou abrir aqui a tela do site, nós criamos uma plataforma para auxiliar nesse processo, e eu vou pedir também que a Andréia, que trabalha conosco, que está aqui também, que ela disponibilize no chat o link para que vocês possam depois acessar. Mas esse site, ele foi criado pensando em auxiliar e dar subsídios para os gestores públicos. Então, ele traz as recomendações, e ele traz indicadores, e ele permite que cada município conheça a sua realidade a partir dos indicadores. Eu vou fazer uma escolha aleatória de cidades aqui. Aleatória não, eu vou escolher a cidade que eu nasci. Pronto. E aí, esses indicadores, eles estão organizados de forma a permitir o planejamento, eles estão conectados com as políticas de responsabilidade do município, e ele está organizado em 6 áreas: dados demográficos, de saúde, de nutrição, de parentalidade, de segurança e proteção e de educação infantil. Os dados demográficos, a gente tem uma questão, um problema de fonte do Brasil. Então, a gente sabe que o censo, que traz informação sobre todos os municípios, é realizado a cada 10 anos, e em 2020, em função da pandemia, já não tivemos. Mas, a partir desses dados demográficos, mesmo que eles sejam compilados do censo de 2010, ele já dá mais ou menos a ideia de como as crianças estão distribuídas no município. Então, aqui, população de 0 a 6 anos, números absolutos e percentuais. Inserimos também percentual de população, aí não é de crianças, de cor preta e parda, para poder facilitar o planejamento de políticas inclusivas e que reduzam as desigualdades sociais. As de saúde, alguns a Mariana comentou na apresentação dela, eu não vou me deter muito nesse detalhe, mas aqui tem dados que podem ajudar muito os nossos candidatos aos governos municipais a elaborar os seus planos, vendo onde estão os maiores desafios dos seus municípios. E aí eu queria são muitos, então eu não vou, se o município faz parte do Criança Feliz, se ele tem a família acolhedora, e assim vamos dando informações que podem ajudar. Eu queria chamar a atenção para esse dado aqui, que ele fala da localização das famílias com base nas classes de renda. Então, aqui, o gestor pode, a partir desse mapa, identificando onde estão as regiões onde estão as famílias mais pobres, partindo do princípio que precisamos priorizar as famílias mais pobres nas políticas públicas como uma estratégia para diminuir as desigualdades. Aqui é um dado específico sobre creche e educação infantil relacionado com a estimativa de população. Esse foi mais um dado que nós tivemos dificuldade, porque a gente não tem estimativas de população nas fontes do IBGE separados por essas faixas etárias. Então, nós tivemos que usar do artifício de pegar os nascidos vivos nos anos, numa intervalo de tempo, sabendo que essas crianças, se elas nascerem em 2015, elas estão com 5 anos agora, se elas nascerem em 2016, estão com 4, ou seja, a partir dos nascidos vivos informados no SUS. Então, só para
E aqui também estão as recomendações, tá? E tem alguns materiais para aprofundar, eu queria chamar a atenção para isso. Aqui a gente tem um livreto que um pouco resume tudo isso que nós falamos, um folder que nós vamos disponibilizar até semana que vem, deputado, inclusive para os deputados distribuírem nas suas bases para auxiliar e também para os partidos, a lei do marco legal e um estudo que nós fizemos que, pensando na questão da pandemia, também se torna muito importante, os desafios do acesso à creche, e estamos disponibilizando até semana que vem, não sei se já está aqui, deixa eu ver se já está aqui, estamos disponibilizando um índice de necessidade de creche. Nós promovemos um estudo que tem como objetivo estimar, com base nas características socioeconômicas das famílias, focando principalmente em 3 grupos: famílias com crianças que são pobres, famílias com crianças de 0 a 3 anos, né? Famílias que são monoparentais e famílias cujas mães são economicamente ativas ou seriam se tivesse uma vaga em creche. Então, com base nisso, nós, os pesquisadores, né, que nós fizemos a parceria, estimaram qual é a estimativa de qual seria a demanda por creche em cada município. Isso também a gente vai disponibilizar aqui na plataforma, é uma questão só técnica mesmo que a gente está dependendo para ter isso liberado. E aqui, então, eu termino essa minha apresentação, tá? E volto, deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui. Ok. E eu agradeço mais uma vez, deputado, e ficamos à disposição. E eu queria ressaltar um último ponto. O nosso objetivo é apoiar os candidatos e, na medida do que for possível, também apoiar os novos gestores. Então, nesse primeiro momento, nosso trabalho está concentrado nos candidatos, nos planos de governo, mas é nossa intenção disponibilizar materiais que possam ajudar depois os prefeitos que priorizaram a primeira infância nos seus planos de governo a como estruturar essas políticas no município, a partir de ferramentas já testadas e baseadas em estudos científicos, enfim, um trabalho de continuidade desse que nós estamos começando aqui agora. Obrigada, deputado. Muito obrigado, Heloísa. Agora a gente vai passar para a nossa última etapa do encontro, né? Abrir para as perguntas. Inicialmente para a pergunta Sâmara, depois Dácio, depois Natália. A gente já está chegando aqui na reta final do nosso horário também. Se eu puder pedir a gentileza de ser o mais objetivo possível para a gente dar uma dinâmica mais acelerada, pode perguntar para qualquer uma das 3 que fizeram a apresentação, e só fazer menção e dar um destaque, aqui no chat me falaram, Magnólia, falaram para todo mundo, né? Magnólia disse realmente o olhar da mulher na política estará fazendo a diferença, e eu faço questão de mencionar esse aspecto, né? Em um país tão carente da presença mais ativa das mulheres, a gente deve tanto ao país nessa causa, em um país de um machismo ainda escancarado, com a participação tão pequena. Então, da voz do Instituto Teotônio Vilela, celebrar o fato de 3 mulheres trazerem aqui de maneira tão eficiente, né, essa defesa da primeira infância, né, nesse trabalho da Fundação. Então, para fazer a primeira pergunta, com a palavra Sâmara Oliveira. Boa tarde a todos e todas. É com enorme satisfação que estou aqui participando desse maravilhoso debate, até porque é um debate que faz parte da minha defesa. Eu sou pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Caruaru e acho muito relevante esse espaço e quero focar. Minha defesa é primeira infância, claro, com acesso a creches. Achei primordial
todos os pontos que vocês colocaram. Também compactuo com todo esse construto de ver a criança como um ser biopsicossocial e principalmente respeitar o que mais temos de precioso, que é a infância. Respeitar a infância desde o pré-natal, respeitar a mãe, respeitar a criança no seu espaço de creche e principalmente de pré-escola é imprescindível. Eu posso dizer que estou muito grata a todo este espaço, a todo esse conhecimento que a gente pôde ver através de Mariana, de Maria Beatriz, de Pedro e de Helena Oliveira. Eu agradeço imensamente e quero dizer que a minha pauta é, sim, abraçar a primeira infância, respeitando a criança para o seu desenvolvimento biopsicossocial, o seu desenvolvimento socioemocional e, principalmente, atuar de forma ampla, entendendo que a creche não é um espaço apenas de ocupar e deixar a criança ali, mas é um espaço que a gente precisa de política pública eficaz, que realmente trabalhe o professor, o educador, que acolha essa criança, compreendendo ela no seu desenvolvimento emocional, cognitivo, físico. Isso é imprescindível. Então, respeitar a criança e atuar na política pública de primeira infância, essa é minha defesa. Eu agradeço imensamente e também quero afirmar aqui que nossa prefeita Raquel Lira, ela é uma pessoa altamente humana, é uma política que representa a nossa cidade e que abraça a primeira infância. E é através dela que realmente nós, enquanto pré-candidatas iniciantes, nos inspiramos. É com imensa gratidão que eu agradeço esse espaço. Muito obrigada. Passar a palavra agora para Dácio, em seguida Natália. Com você, Dácio. Pedro, eu acho que Dácio saiu da sala. Acho que não sei se a internet Natália está por aí? A minha internet até caiu. Não sei se Natália tá. Eu caí e voltei. Eu estou com a internet aqui ruim, mas... Tem 4 pessoas falando levantar, eu não sei o que está aparecendo para você. Mas vamos passar para a Natália. Eu vou passar a palavra para a Natália. E tem Raulins e Aderbal. Dácio, por favor. Dácio saiu, é Natália. Boa tarde a todos, eu sou a Natália, sou do ITV aqui de São Paulo, estou representando o presidente Flávio Amari. Gostaria de parabenizar a todos pelo encontro, realmente foi muito necessário dar uma visão nova sobre o assunto. E para não tomar muito tempo e mais pessoas poderem perguntar, eu vou direto à minha pergunta, que vai ser direcionada para a Mariana e para a Heloísa. Eu gostaria de saber se elas recomendam algum tipo de mecanismo para que a gente possa garantir a qualidade das creches e da pré-escola. Eu fiz um trabalho com escolas fundamentais e eu percebi que a maioria das escolas que tinham sucesso eram escolas que envolviam a comunidade, eram escolas que montavam conselhos com os pais, com os professores, diretores. Então, eu gostaria de perguntar para elas isso, se elas recomendam algum mecanismo de controle de qualidade. Obrigado, Natália. Transmito um abraço para o nosso presidente Flávio, que faz um trabalho muito bacana aí em São Paulo. Eu vou juntar as perguntas primeiro, aí depois a gente passa a palavra para a Heloísa, Maria Beatriz e Mariana. O próximo é Antônio. Não sei se Antônio está por aí. Eu vou chamar o próximo. Se Antônio aparecer, ele faz a pergunta. Aderbal Júnior. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, nosso deputado Pedro. Cumprimento nossas professoras aí da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Minha pergunta acerca de primeira infância acerca de um eu chamo de choque cultural que a Base Nacional Comum Curricular traz, principalmente em cidades pequenas como aqui, Cabedelo aqui na Paraíba,
existe um imaginário que para trabalhar com criança em creche, aquelas professoras elas devem simplesmente gostar de criança. Eu conheço, sou amigo de muitas pessoas que trabalham em creche e não há um corpo de professores formados com magistério, com diplomas de pedagogia. Então, qual seria o principal mecanismo para que esse imaginário, essa cultura de que para trabalhar com criança basta gostar de criança, a gente possa mudar isso? Tem um número aqui que cerca de 60% dos professores de educação infantil atendem aos requisitos. É a etapa com a menor percentual de professores com formação. Então, minha pergunta é essa. Muitíssimo obrigado, Derbal. Obrigado por participar aqui desse encontro. Eu vou passar agora para colega de caminhada, amigo deputado Raul. Por favor, Raul. Muito boa tarde, grande deputado, nosso presidente nacional do Instituto Teutônio Vilela, que honra o Parlamento Brasileiro, o seu Estado e o nosso partido. Uma honra muito grande, Pedro. Satisfação. Eu, como presidente do ITV do Paraná, muita alegria de ver esse evento importantíssimo que você realiza na tarde de hoje, com essas professoras competentes, dinâmicas da Fundação Maria Cecília. No meu exercício de mandato público, desde a década de 80, quando eu fui prefeito e um pouco antes vereador, eu consegui fazer em 83 a primeira escola pública de período integral no município de Cambé, município que eu fui prefeito. Naquela oportunidade, conseguimos criar alguns programas pioneiros, como o tratamento odontológico nas escolas, chamado Plano Incremental Odontológico, que hoje chama-se Clínica do Bebê. Fez do nosso município o menor índice de cárie dentária do Brasil. Você vê, um programa de custo baixíssimo acabou influenciando a vida, né, de toda essa população que passaram, né, pelas escolas públicas do município e também pelas escolas privadas, porque fazíamos um programa só. E inúmeras inovações fizemos naquela época, da década de 80, com grande sucesso. As escolas eram dinâmicas, nós consorciávamos a metodologia de ensino com a educação bancária, ou com o que havia de melhor, né, no ensinamento educacional do país e do mundo. Então, havia assim, um clima muito forte dentro da comunidade de participação de todo o magistério, que se reunia permanentemente para discutir os problemas e trazer as causas. Passamos por vários processos interessantes, experiência interessante. Mas, no Congresso Nacional, eu quero deixar assim, que eu me aliei ao Instituto Alana, em Consumo, Infância e Adolescência, por mais de 20 anos, tentando regulamentar a matéria da publicidade para criança, infância e adolescência, que, segundo a legislação, eles devem ser protegidos pelo Estado, pelas famílias e pela sociedade. Porque hoje a rede de televisão, a propaganda na internet, tudo que a família faz pela criança, tudo que a escola faz e a igreja, são destruídos pelo meio de comunicação. Então, nós temos que estar com uma vigilância muito grande. Graças a Deus, no meio da caminhada, o CONAMP pegou o nosso projeto, o substitutivo da deputada que fez o relatório, e adotou na íntegra como resolução do CONANDA. Então, hoje é proibido a propaganda. Aí veio o compliance internacional, as grandes empresas mundiais e com sede no Brasil passaram a respeitar também. Então, são muitos aspectos que interferem na formação das nossas crianças, né? Desde a proteção dentro de casa, né, contra a violência, etc., a própria escola, o bullying, né? Tantos problemas que nós temos que enfrentar para educar e criar, né, cidadãs e cidadãos e formar uma civilização. Então, eu só quero parabenizá-las pela dedicação, aplicação, né, pelo denodo em esse trabalho magnífico e parabenizar mais uma vez nosso presidente Pedro Cunha Lima. Um grande abraço fraterno a todos e a todas aí. Pronto, Pedro.
Pronto, Pedro. Estava tentando a dúvida. Obrigado pela participação. A gente já está estourando o nosso tempo. Não sei se o pessoal da Fundação pode ficar mais uns 15 minutos para a gente fazer a última pergunta, e aí faz uma rodada com cada uma para trazer comentários sobre o que foi dito e algumas considerações finais. Passar a palavra para Conceição Sampaio. Meu querido amigo, deputado Pedro, um prazer revê-lo. Deputado Raul, né, que acabou também de nos brindar com suas palavras. Queria cumprimentar também todas as queridas amigas aí da Fundação Cecília e as pessoas que participam, que estão nesse avanço do nosso país. A primeira infância, né, Pedro, é sim um avanço que o nosso país ainda precisa dar cada vez mais passos à frente. Eu queria também já registrar aqui um abraço do nosso prefeito, Arthur Virgílio Neto. Estou indo para essa caminhada também, né, na condição de vice-prefeita tucana, e é muito importante a gente trazer para a visibilidade o que a Câmara dos Deputados, eu sei que você tem um papel extremamente importante nisso, deputado Pedro, a primeira infância. Agora, também eu acho fundamental que a gente traga algumas dificuldades que os municípios brasileiros acabam enfrentando na própria implementação de um plano municipal da primeira infância. Eu queria assim, falar em relação às creches. Estava ouvindo aí, Mariana, toda a colocação que você e todas as nossas queridas palestrantes aí nos honraram com o seu conhecimento. Agora, algo que entendo ser muito importante para a gente também discutir é a própria participação, né, do governo federal com relação às creches, porque a gente sabe a importância, aqui no Amazonas, por exemplo, 40% dos lares são as mulheres as provedoras. Então, quando a gente fala da importância da creche, a gente está falando desta mulher também. Não é exatamente essa possibilidade dessas crianças terem não só a entrada da própria vida ali na creche, mas, acima de tudo, a segurança que elas acabam tendo. E aqui no Amazonas, esse percentual, que eu tenho certeza representa também o percentual do nosso país. Muitas vezes as pessoas falam em relação às creches. Em Manaus, nós temos 22 creches. Quando o prefeito tucano, nosso prefeito Arthur, entrou, nós tínhamos apenas uma creche. Então, 21 creches foram construídas nesses últimos 8 anos. O problema, na hora da creche, é que os municípios brasileiros, hoje, na sua grande maioria, com o seu orçamento muito afetado pela pandemia, a gente sabe a crise que os municípios brasileiros enfrentam. E era muito importante que o governo federal tivesse esse olhar. Não basta construir a creche, a manutenção da creche ela é muito alta. E era importante que esse investimento na própria manutenção pudesse também acontecer. Aí vejo, deputado Pedro, assim, algo importante, não é que o nosso partido certamente poderá ainda mais contribuir com todo o trabalho que você vem fazendo à frente da nossa fundação, nossos colegas tucanos, nossas queridas tucanas, mas entendo, é muito importante também a gente trazer para a visibilidade, quando a gente fala em relação à creche, a própria manutenção delas, para que o governo federal também possa aportar recursos, entendendo que nós temos uma legislação do marco legal da primeira infância, e fazer esse investimento, fazer com que todos nós que estamos hoje pleiteando um cargo no executivo, que a gente possa fazer o que uma das nossas queridas palestrantes aqui colocou. O que é prioridade tem que estar no orçamento, não é? Tem que estar previsto em orçamento. Então, eu acho que essa discussão ela é fundamental. Quero aqui agradecer, né? Me senti extremamente contemplada com as informações que aqui foram colocadas, e é um aprendizado. Nós precisamos exatamente entender melhor todo esse processo para que nós possamos passar isso para a sociedade, trazer as pessoas para perto dessa discussão, mostrando qual é a importância da primeira infância para que nós tenhamos os investimentos corretos sendo feitos. Investir na primeira infância é o que foi colocado aqui, é fazer prevenção, é trabalhar o futuro agora, no presente. Então, muito obrigada, me senti muito, muito contemplada, e foi assim um aprendizado, né? Foi o início de
tarde aqui na cidade de Manaus, para mim, certamente vou compartilhar isso, não é, com todos do nosso partido e com todas as pessoas. Espero poder, se Deus quiser, estar no executivo aqui no município de Manaus, colocando em prática exatamente todo um trabalho importante de prevenção. E a prevenção, ela começa na primeira infância, é olhar a primeira infância, sabendo que é o início, é o primeiro degrau para que nós possamos contemplar outros degraus com eficiência, com saúde, com qualidade de vida e priorizando exatamente a primeira infância como pauta principal nas nossas discussões. Então, Pedro, meu querido, muito obrigada e um abraço a todos, foi uma alegria. Espero que a Fundação venha aqui também, né? A Fundação Cecília venha aqui em Manaus. Venha aqui em Manaus com a gente, vai ser uma alegria poder recebê-los todos aqui. Obrigada. Muito obrigado, Conceição. Alegria enorme ter você participando. Surgiu uma última pergunta, vou pedir de novo a generosidade do tempo do pessoal da Fundação Maria Cecília, mas só para passar a palavra rapidinho para a Aspásia e em seguida a gente faz uma rodada final para trazer as respostas e comentários. Com você, Aspásia. Parabéns, Pedro. Eu acho que é o tema realmente do ano, né? Da década, esse de investir na primeira infância. E não é por acaso que nós temos aí na mesa 3 mulheres fantásticas, porque as pesquisas antigas, já muito antigas, mostram que quando uma criança faz progressos na escola importantes, a responsável direta é a mãe. Isso é uma coisa extraordinária. E aí reforça muito a tese do Pedro de que as mulheres do partido, né, elas têm esse papel civilizatório de abraçar essa causa. Mas o Pedro sabe muito bem, todos nós, que campanha não é uma coisa fácil. A pessoa precisa se eleger. E, em geral, a educação não elege. Esse é o grande problema. E eu me impressionei muito porque nesses estudos que vocês mencionaram, da Duflo, Esther Duflo, que ganhou o Prêmio Nobel junto com o Banerjee, ela mostra que, em geral, as mulheres elas não acreditam que a questão da educação seja tão importante. Então, elas apenas admitem que um membro da família, homem, seja premiado pelo direito de ir para a escola, né? Em áreas pobres que ela estudou. Então, mais uma vez, eu acho que a questão feminina é muito importante e que nós precisamos, talvez, eu não sei, a gente não teve tempo aí de discutir, mas eu acho que o problema principal é o professor. A má qualidade do ensino vem do fato de que o professor, às vezes, não tem diploma nenhum, né? Ele foi improvisado lá nas áreas mais pobres, e se nós não fizermos um investimento, e aí sim, com dinheiro, para formar esses professores, nós vamos continuar nesse círculo vicioso. Eu não sei o que vocês pensam do que eu estou dizendo, mas principalmente a questão da mulher, saber que não é fácil a nossa vida numa campanha eleitoral, ninguém liga para isso, né? E, por último, como é que nós podemos fazer, como o Ceará está fazendo, um grande investimento no professor. Obrigada. Muito obrigado, Aspásia. Eu vou seguir a mesma ordem. Posso falar já? Estão me ouvindo? Eu acho que Pedro travou, Pedro, a gente não te ouviu. Eu passei a palavra para a Mariana para seguir a mesma ordem da apresentação. Com a palavra, Mariana, por favor. Obrigada, deputado. E a todas as intervenções, né, eu quero agradecer. Acho que a gente concorda em grande parte. Vou tentar endereçar algumas coisas aqui. Vou começar pelas fases, vou começar pelo final. Acho que a gente concorda muito com essa... acho que é uma valorização dobrada, né, da mulher e da mulher no mercado de trabalho, da mulher na inserção da política, quase que de equidade de gênero, porque a equidade, né, quando a gente fala que a primeira infância endereça equidade, ela está falando de abraçar, envolver e legitimar todas as minorias. E a mulher também está dentre essas minorias aí do nosso Brasil.
E a questão dos professores, as quase, acho que já voltando aí para um pouco do que trouxe o Aderbal também, ela é fundamental. E aí, pegando já um gancho da Natália, acho que eu consigo endereçar 3 questões ao mesmo tempo, que é a questão do que compõe essa qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade da educação infantil, a gente sabe o que é qualidade. Então, acho que, normalmente, né, eu já ouvi muitas vezes, esse negócio de qualidade é muito filosófico, é muito pouco palpável. Não, não é. É tangível. A gente sabe o que é qualidade. Qualidade é a gente ter um bom currículo, e um bom currículo, Natália, se dá com o envolvimento e engajamento não da comunidade inteira, da mãe, do pai e da criança pequena, inclusive. A gente tem exemplos aqui no Brasil de que o currículo da educação infantil foi formado com a opinião da criança. Tem desenhos lindos de participação do que ela enxerga da escola, qual que é a visão dela sobre a educação, sobre a aprendizagem. E a gente, às vezes, pensa, né, essa criança não tem voto, isso ela não tem mesmo. Então, é por isso que a gente precisa batalhar para que ela seja uma voz ativa. Agora, nesses processos colaborativos de construção da política, ela pode ser uma voz ativa. Então, por mais que ela não possa votar, a gente precisa incluí-la no processo de melhoria e de dar essa qualidade, o componente da qualidade para a educação. Então, acho que esse é um envolvimento comunitário que a Natália comentou. E no campo do professor, que o Aderbal e a Aspásia dizem, não há uma valorização do professor no modo geral, a gente pode falar disso no Brasil, na educação. Agora, a valorização do professor da educação infantil, gente, ela é ainda menor. Então, ele ganha menos, né? Se a gente fala que priorizar é colocar no orçamento, priorizar também é pagar mais. E o professor da educação infantil ganha menos. Então, ele não é priorizado, ele não é valorizado. E se ele não é priorizado e valorizado, significa que a gente não vai ter o melhor profissional educando as nossas crianças pequenas. E se a ciência diz que isso é a parte cujas evidências são fortes da eficácia desse período, a gente precisa da qualidade, a gente precisaria uma inversão desse conceito. A gente precisaria dos melhores professores na educação infantil para a gente garantir que essa janela de oportunidade de fato seja preenchida e a gente garanta essa qualidade. Agora, então assim, acho que isso é um tema importantíssimo, tanto que para a gente qualificar ainda o que é a qualidade da educação infantil, além de currículo, a gente tem que ter bons professores, a capacitação continuada, né, uma adaptação da Base Nacional Comum Curricular, né, da educação infantil, porque hoje a gente tem o que é definido dos padrões, do que deve ser feito. Claro, tem que ter um ambiente físico adequado, material adequado, mas, sobretudo, um ambiente onde as interações são lúdicas, mas têm intencionalidade pedagógica. Elas têm um objetivo de oferecer esse desenvolvimento pleno e o que está incluído dentro disso. Acho que a Elô pode dar exemplos mais tangíveis. A gente tem um vídeo na plataforma que a Elô pode indicar que fala sobre qualidade da educação infantil e a gente está totalmente de acordo que esse é um tema fundamental. A outra forma, para a gente garantir a qualidade é a avaliação. Eu falei, hoje no Brasil a gente não avalia a educação infantil. Então a gente está, essa semana, né, vendo os resultados do IDEB e refletindo sobre o que aconteceu no ensino médio, os passos que o Brasil deu, como que a gente avançou e muitos desses indicadores, embora a gente tenha muito que fazer, agora, na educação infantil a gente não tem esta oportunidade. E isso impede a gente de ter melhorias significativas. A gente consegue ter melhorias incrementais, a gente consegue avaliar melhorias por meio de mecanismos aí que vão na fase da alfabetização e tudo, porque eles podem ser premissas consideradas importantes e preditores do que tem sido essa primeira infância, mas eles não são sólidos o suficiente para a gente conseguir considerá-los, né, uma avaliação desta etapa, da etapa da creche e da educação infantil. Então, a gente precisa avançar como país nessa direção. Há vários estados e municípios trabalhando, inclusive com a gente, com a Fundação Maria Cecília nisso, mas a gente precisa convidar a todo o Brasil que tenha coragem de encarar o processo de avaliação da creche e da pré-escola. Esse é mais um item e com isso acho que eu enderecei a maioria. Lô, se eu não enderecei algum, acho que eu deixo com você, mas acho que já como palavras finais, deputado, e para todos aqui que nos ouvem, ao próprio partido, PSDB, que foi um parceiro imediato, né, e nos convidou para estar aqui, e a gente faz, além do agradecimento, um convite para vocês
navegarem com cuidado e atenção nesses materiais que estão sendo preparados com muito carinho e com o objetivo de ser muito práticos, objetivos e, de fato, assim, contribuir para o trabalho, né? Para a gente colocar a mão na massa, para a gente incluir a primeira infância nos planos de governo, para a gente, quando estiver nessa gestão pública, fazer o desdobramento desse plano e fazer com que isso se traduza em metas concretas, em objetivos que possam ser implementados e monitorados e que, de fato, a gente consiga avançar, né? Acho que foi falado aí dos planos municipais, a gente... pela Conceição, acho que isso é um tema fundamental. Existe uma receita de bolo para fazer isso, que tem que ser adaptada para cada município. Então, convido vocês também a olharem esse material. E o importante é a gente ter as metas a partir do conhecimento, o melhor que a gente puder, mas também ter a consciência e a resiliência de que a gente vai experimentar isso, vai adequar, vai corrigir rota e vai ter esse trabalho de forma séria, diligente e também responsiva, né? O que é essa realidade local e a essa possibilidade de acertar e errar, mas de sobretudo, estar amparado pela lógica, pela busca do caminho certo, o caminho da criança, o caminho do desenvolvimento infantil e o caminho da primeira infância primeiro. Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigado, Mariana, por trazer um direcionamento tão claro, né, e que nos toca tão profundamente. Passar a palavra para a professora Maria Beatriz. Obrigada. Eu vou tentar fazer uma resposta, um comentário, fazendo uma junção de todas as perguntas e comentários aqui apresentados. Eu acho que, em primeiro lugar, ao tratar de criança, nós não podemos ter um olhar ingênuo de que tudo é intuitivo, né? Então, tanto do ponto de vista do professor, quanto do ponto de vista da parentalidade, quem tem a função parental, nós precisamos ter um olhar profissionalizado para ajudar a alavancar esse cuidado à criança. Então, do ponto de vista da educação, aqui já foi plenamente comentado a importância da formação. Então, se eu quero um produto de qualidade, eu preciso investir nesse processo de formação. E o professor é central. Ele é a liderança para esse processo de formação no ambiente educacional. Então, investimento na formação, valorização, criar oportunidades de aprendizado e crescimento para esse professor é uma ferramenta fundamental. Sem isso, é impossível se ter a noção de que vai ter um ensino de qualidade. Do ponto de vista educacional, já tem avanço, é todo um processo, mas já tem um grande avanço em indicadores de medir e avaliar a qualidade do que se está ofertando, seja do ambiente físico, seja dos recursos materiais, seja da qualidade interacional ou de conteúdo, programática. Isso é possível de fazer. A própria fundação tem uma área específica voltada para a educação infantil. No núcleo do NCPI tem lideranças, pesquisadores super importantes e reconhecidos, com grande produção. E no Brasil a gente tem várias pessoas investindo nesse aspecto de avaliação e quais são essas ferramentas de você produzir uma melhor qualidade, porque isso vai te ajudar a como investir nesse processo. Sem olhar o professor é muito difícil. Isso eu vou fazer um espelho, sem me aprofundar, para a mesma questão da parentalidade. Não é só intuitivo ser pai e mãe e cuidar da criança. Parentalidade e coparentalidade entre os parceiros é fundamental e é passível de ser profissionalizado, no sentido não deles serem profissionalizados, mas de ofertar conhecimento e informação para alavancar e ajudar a promover desenvolvimento. Outro aspecto aqui levantado, que eu não posso deixar de comentar, mudar comportamento significa lidar com crenças, concepções, motivações. Então, esse é um aspecto também importante na formação. Não é só conteudista, mas é um processo de valorização de lideranças que são proximais à própria categoria, que possam ser modelos motivacionais para que esse processo se desencadeie. Então, mudar a realidade, mudar comportamento, exige olhar qual é a motivação, qual é a valorização, quais são os valores que esse indivíduo tem. Como um professor desvalorizado ou como os pais desvalorizados vão lidar com todo esse processo. Então, esses são eixos importantes, é formativo.
Então, ele não é só intuitivo. Bastou ter a criança, intuitivamente, eu sei como cuidar. A intuição conta muito, ela é muito necessária, mas nós já temos avanços para mostrar que é preciso avançar nesse processo. Eu acho que, assim, sintetizando, e só um aspecto aqui comentado que é fundamental, foi aqui trazido a questão do monitoramento de mídia. Nós não podemos perder isso de vista. Seja no ambiente familiar ou educacional, essa é uma temática que a gente tem investido bastante nessa temática em termos de prevenção de violência, ela é fundamental. Monitoramento de mídia é um aspecto central nessa formação da criança em desenvolvimento. Bem sintética aí, não sei se consegui contemplar tudo. Tá ótimo, muito obrigado, professora Maria Beatriz. Para finalizar, por favor, Heloísa. Bom, eu queria começar pelo ponto trazido pela Conceição de Manaus, que é a questão das dificuldades que o município enfrenta para implementar políticas na primeira infância, em especial vamos falar da etapa de creche, que reconhecidamente é uma etapa subfinanciada. O valor que é repassado hoje no Fundeb, ele é insuficiente para a manutenção de uma vaga. E aqui eu gostaria de fazer um registro que o deputado Pedro Cunha Lima, desde quando começou a discussão daquela emenda à Constituição do Fundeb, ele trabalhou incessantemente nesse ponto e temos um trabalho agora, né, deputado, com a lei de regulamentação do Fundeb, para a gente tentar conseguir que os fatores de ponderação que estabelecem os valores que vão ser repassados aos municípios para financiamento dessas vagas sejam mais adequados e, assim, os municípios consigam ter recursos suficientes para conseguir ampliar essa oferta. Então, se de um lado nós estamos trabalhando aqui para sensibilizar os futuros prefeitos para poder investir nessas políticas, de outro lado, nós contamos com o deputado Pedro Cunha Lima e outros que fazem parte dessa frente parlamentar da primeira infância também, que defendem os recursos necessários para que essas políticas aconteçam. Inclusive, tem a questão, o deputado muito bem sabe disso, ele vem se debruçando sobre esse estudo, que a vaga entra no Fundeb um ano e meio depois que a turma começou a funcionar, porque o processo de cômputo para a estatística do Fundeb é depois que a matrícula entrou na estatística, ou seja, leva um ano. Então, todos esses pontos nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, a Fundação se coloca sempre à disposição dos parlamentares para auxiliar nesses processos, com estudos, enfim, com o que for possível. Então, eu queria fazer esse comentário. Com relação à questão da avaliação, do que é essa avaliação, a Mariana já explicou muito bem, mas eu gostaria só de acrescentar que nós estamos preparando um material bem simples, de um passo a passo, o que significa, o que precisa ser olhado em cada uma dessas recomendações, assim que o prefeito ele adotou a recomendação, ele foi eleito, ele reúne o secretariado, nós estamos preparando orientações bem simplificadas sobre cada uma das recomendações. E no caso da qualidade na educação infantil, também estamos preparando esse material, mencionando a importância da adaptação do currículo, a ABNCC da educação infantil, dos processos formativos, da qualidade dos insumos, enfim, mesmo que a gente não tenha os instrumentos de avaliação nacional, mas existem caminhos para melhorar essa qualidade a partir da realidade do município, né? Isso eu também queria comentar que estamos trabalhando, estamos finalizando e trabalhando junto com a Undime uma adaptação dos percursos formativos para a BNCC da educação infantil. Esse é um produto que
acho que até um mês ou um pouco mais. A gente vai estar disponibilizando isso através da plataforma do Conviva e através da Undime, mas também isso vai estar na nossa plataforma de orientação aos gestores públicos de como fazer o processo formativo dos professores para poder fazer a adaptação dos currículos. E, por último, eu queria fazer um comentário. A doutora Aspásia Camargo, que, aliás, eu tive a honra de conhecer um tempo atrás, eu estava em outro lugar, e a Aspásia estava no Ministério do Meio Ambiente, e eu era gerente da área de governo do Banco do Brasil, e me lembro de ter estado com ela 1 ou 2 vezes. Essa questão de ser prioridade, né, é uma questão de se vislumbrar a importância disso. E como, mesmo que educação seja um tema que os políticos, em geral, não priorizam, e muito também em função dessas questões do custo, a educação infantil, a gente sabe que muitos municípios não ampliam a oferta porque tem a dificuldade de financiamento. Ainda assim, nós acreditamos que, primeiro, em tudo aquilo que a Mariana colocou desde o início, né, das razões econômicas. Então, nós levamos essa argumentação, que é uma argumentação muito robusta, que é o investimento de qualidade e que evita ter que investir em outras políticas compensatórias depois. Então, eu acho que foi mencionado também o investimento do Ceará, né, o trabalho que foi feito no Ceará. Esse é um trabalho que vem sendo feito não apenas na formação dos professores, mas de planejar a educação como um todo, de criar mecanismos sustentáveis de se melhorar a educação naquele estado. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal é parceira dessas iniciativas no Ceará. E o que nós queremos é que tudo aquilo que está sendo experimentado e vivido no Ceará possa, na medida do possível, ser transposto como experiências que possam ser implementadas em outros municípios e em outros estados. Lembrando que a cooperação, principalmente na educação, onde o sistema de cooperação não é muito claro, a cooperação entre o estado e seus municípios é um componente fundamental para que se avance nas políticas educacionais, nas políticas em geral da região. Eu agradeço, Pedro, a oportunidade, o convite e a parceria, e a todos que nos ouviram, a gente reforça o convite para que visitem esse site, e a cada dia ele tem coisas novas que nós estamos preparando os materiais. Então, que vocês tenham esse site, esse endereço gravado e consultem sempre. Muito obrigada, Pedro. Está estável aqui, não sei se eu estou sendo ouvido, mas dizer que o Instituto Teotônio Vilela, né, celebra esse instante pela defesa da primeira infância que ele traz. Toda a apresentação exige um esforço para Pedro, está cortando um pouquinho. Traga um caráter. Está cortando muito a internet do deputado. Vamos ver se normaliza para ele finalizar. Cai pela milésima vez, justamente na palavra final, mas acho que voltei, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu acho que eu vou cair de novo. Estamos escutando sim, deputado. E eu vou confessar para vocês, a internet da minha casa parou de funcionar. Aí meu Deus, vou ter que arrumar algum lugar para poder fazer o encontro hoje com a Fundação. Aí corri para o escritório, chegando aqui,
Estou aqui dando trabalho, peço mil desculpas por isso, por essa internet instável, né? Coisas dos novos tempos. Mas agradecer de maneira muito especial, né, à Fundação Maria Cecília, toda a apresentação, né? Toda vez que você vai trazer algo para um encontro, isso envolve estudo, pesquisa, esforço. Então, a Mariana, a Beatriz, muito obrigado.